Você já se sentiu exausto de tanto lutar, cansado de tentar provar seu valor, de buscar reconhecimento, de carregar o peso de expectativas que parecem esmagar sua alma? Existe um segredo milenar, escondido em apenas 3 versículos de um antigo cântico judaico, que tem o poder de transformar completamente a maneira como você se relaciona com Deus e consigo mesmo. E o que arqueólogos, linguistas e historiadores descobriram sobre este texto vai surpreender você tanto quanto sua profundidade espiritual. Permita-me compartilhar com você o Salmo 131, na íntegra, um dos textos mais curtos e ao mesmo tempo mais profundos de toda a Escritura. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz acalmar e sossegar a minha alma. Sou como uma criança desmamada ao lado de sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Para entendermos a revolução espiritual contida nestas palavras, precisamos viajar no tempo até aproximadamente 950 anos antes de Cristo, quando Davi, já rei consolidado de Israel, escreve este cântico. Mas aqui vem algo fascinante que especialistas em literatura hebraica descobriram. Este salmo pertence a uma categoria especial chamada Shir HaMa'alot, os cânticos de ascensão. Arqueólogos explicam que estes eram cantados por peregrinos que subiam a Jerusalém 3 vezes ao ano para as grandes festas. Imagine famílias inteiras caminhando por estradas empoeiradas, subindo os aproximadamente 750 metros de altitude até o Monte Sião, cantando estes versículos enquanto se aproximavam do templo. A palavra hebraica para coração que Davi usa aqui é lev, mas no contexto cultural antigo, isso significava muito mais do que o órgão físico ou apenas emoções. Antropólogos culturais revelam que para o povo hebreu, lev representava o centro completo da pessoa: intelecto, emoções, vontade e caráter. Quando Davi diz, meu coração não é orgulhoso, ele está falando de uma transformação total do ser. A palavra para orgulhoso, gavá, vem de uma raiz que significa ser alto, exaltado, e era usada para descrever torres e muralhas. Davi está dizendo, não construí fortalezas de autossuficiência em minha alma. Agora, para aquela época, isso era absolutamente revolucionário. Historiadores explicam que na cultura do Antigo Oriente Próximo, contemporânea a Davi, reis das nações vizinhas como o Egito, Assíria e Babilônia construíam monumentos colossais para demonstrar poder. Documentos da época confirmam que faraós erguiam obeliscos de 20, 30 metros de altura apenas para proclamar suas conquistas. Mas aqui está Davi, rei da nação escolhida de Deus, dizendo o oposto. Sua grandeza está em não buscar grandeza humana. A expressão olhos altivos usa a palavra hebraica hum para altivos, que literalmente significa erguer-se acima. Especialistas em linguística semítica explicam que, na cultura hebraica, os olhos representavam não apenas a visão física, mas a ambição, os desejos e as aspirações da alma. Para entendermos isso, precisamos saber que, naquela época, as pessoas comunicavam seu status social através do modo como olhavam para os outros. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana incluía complexos sistemas de hierarquia, onde um simples olhar podia significar desafio, submissão ou orgulho. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Davi não estava escrevendo de um lugar de ignorância sobre grandeza. Este era o homem que matou o gigante Golias, que conquistou Jerusalém, considerada inconquistável, que expandiu as fronteiras de Israel de aproximadamente 15.000 quilômetros quadrados para mais de 110.000. Geólogos e historiadores confirmam que, sob seu reinado,
Israel controlava desde o rio Eufrates ao norte até o Golfo de Acaba, ao sul, uma extensão de mais de 1.200 quilômetros. Ele conhecia a grandeza humana e escolheu algo maior. A frase seguinte é onde linguistas ficaram impressionados. Não me ocupo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. A palavra hebraica para ocupo é halak, que significa literalmente caminhar, andar. No hebraico original, isso carrega o sentido de um estilo de vida, uma jornada constante. Davi está dizendo: não faço da busca por coisas além da minha capacidade o caminho que percorro diariamente. Então chegamos à imagem mais poderosa e culturalmente revolucionária deste salmo. Fiz acalmar e sossegar a minha alma. Sou como uma criança desmamada ao lado de sua mãe. Para aquela sociedade, isso era chocante. Antropólogos culturais revelam que nos tempos bíblicos, o desmame de uma criança era um evento tão significativo que famílias faziam festas para celebrá-lo. Segundo especialistas em práticas antigas do Oriente Próximo, crianças eram normalmente amamentadas até os 2 ou 3 anos de idade. O processo de desmame era um momento de transição crucial na vida da criança. Aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que uma criança sendo amamentada chora, demanda, agita-se porque quer algo da mãe. Mas uma criança desmamada, que simplesmente descansa no colo materno, não quer nada além da presença da mãe. Psicólogos do desenvolvimento infantil explicam que esse estágio representa a maturidade emocional, a transição de uma necessidade baseada em demanda para um relacionamento baseado em presença. A palavra hebraica usada para acalmar é shavá, que vem de uma raiz que significa nivelar, tornar igual, aquietar completamente. No hebraico bíblico, essa palavra era usada para descrever o mar depois de uma tempestade, quando as ondas finalmente se acalmavam. E Davi adiciona outra palavra, sossegar, que no original é daman, a mesma raiz usada em Salmo 46, versículo 10, quando Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Especialistas em hebraico bíblico explicam que daman carrega o sentido de um silêncio profundo, não apenas ausência de barulho, mas uma paz que preenche todo o espaço. Mas por séculos pensávamos que este era apenas um lindo poema sobre humildade. Até descobertas arqueológicas e estudos linguísticos revelarem que Davi está descrevendo um processo ativo e intencional. A frase fiz acalmar no hebraico está numa forma verbal específica que indica ação deliberada sobre si mesmo. Não foi automático, não foi passivo. Davi escolheu, trabalhou, lutou para trazer sua alma a este lugar de descanso. Recentes escavações em Jerusalém revelaram que a cidade de Davi tinha apenas cerca de 48.000 metros quadrados, uma área minúscula se comparada aos palácios dos reis vizinhos. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que, enquanto palácios assírios tinham centenas de salas decoradas com relevos de conquistas militares, o palácio de Davi era relativamente modesto. Engenheiros explicam que isso era uma escolha deliberada de um rei que poderia ter construído muito mais. E aqui vem o plot twist histórico fascinante. Historiadores explicam que Davi escreveu este salmo provavelmente durante um dos períodos mais estáveis de seu reinado, não durante tribulação. Isso contradiz nossa tendência de pensar que só buscamos humildade no sofrimento. Davi estava no auge do poder e escolheu a alma tranquila de uma criança desmamada. O versículo final é um chamado coletivo. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. A palavra hebraica para esperança aqui é yashal, que, segundo especialistas em linguística semítica, significa mais do que esperar passivamente. Vem de uma raiz que significa aguardar com expectativa confiante, como alguém que estica uma corda e espera ela se tornar firme.
Para aquela época, cordas eram questão de vida ou morte em construções, em poços de água, em resgate. Uma corda frouxa era inútil. Uma corda esticada e firme podia salvar vidas. Documentos da época confirmam que a expressão "desde agora e para sempre" era uma fórmula litúrgica hebraica que indicava compromisso eterno. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que enquanto babilônios e egípcios faziam juramentos temporários aos seus deuses, o conceito hebraico de eternidade com Deus era único. A palavra olam, para sempre, carrega o sentido não apenas de tempo infinito, mas de uma realidade que transcende o tempo. Agora, imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Você vive numa época onde, assim como nos dias de Davi, você é constantemente pressionado a ser mais, fazer mais, alcançar mais. Arqueólogos descobriram tabletes cuneiformes da Mesopotâmia antiga, mostrando que já naquele tempo, 3.000 anos atrás, as pessoas lutavam com ansiedade por status, por reconhecimento, por conquistas. Hoje você tem redes sociais. Eles tinham hierarquias rígidas de classes. A roupagem mudou, mas a luta humana permanece. Mas aqui está a verdade que atravessa milênios. Davi, o homem segundo o coração de Deus, descobriu que verdadeira grandeza não está em alcançar o impossível, mas em descansar no colo do Pai como uma criança que não precisa mais provar nada, que não demanda mais nada, que simplesmente sabe que estar na presença é suficiente. Para entendermos a aplicação prática disso hoje, precisamos perguntar: quantas das suas lutas atuais vêm de tentar ocupar-se com coisas que Deus nunca pediu que você alcançasse? Quantas noites sem sono são resultado de olhos altivos que querem ver você num lugar que não é o plano divino para a sua vida? Especialistas em saúde mental explicam que uma das maiores causas de burnout espiritual e emocional é justamente essa: tentar ser algo que Deus nunca chamou você para ser. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Quando Davi fala de acalmar a alma, ele está usando linguagem de domador, de alguém que treina um animal selvagem até ele se tornar manso. Sua alma precisa ser treinada. Não acontece naturalmente. Você precisa, como Davi, fazer o trabalho deliberado de dizer não para as demandas internas de grandeza humana e sim para a paz de simplesmente ser filho, ser filha. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, deixe-me fazer uma pergunta direta. Você está disposto hoje a desmamar sua alma das dependências que a mantêm agitada, das comparações nas redes sociais, das expectativas irreais, da necessidade de aprovação constante, do medo de ser apenas quem Deus criou você para ser? 3.000 anos se passaram desde que Davi cantou este salmo, subindo as encostas de Jerusalém. Arqueólogos podem escavar as ruínas daquela antiga cidade. Linguistas podem dissecar cada palavra hebraica. Historiadores podem contextualizar cada frase. Mas a verdade central permanece viva e pulsante. Deus não está impressionado com sua agitação. Ele não precisa que você seja mais do que ele planejou. Ele não está esperando você conquistar o mundo para então poder amá-lo. Ele está chamando você, agora mesmo, a fazer o que Davi fez: acalmar deliberadamente sua alma, desmamar-se das coisas que a mantêm em ansiedade constante e simplesmente descansar. Como uma criança no colo da mãe que não precisa de mais nada além daquela presença. E aqui está a mensagem final de esperança que une fé e conhecimento. Davi termina convocando todo o Israel a colocar esperança no Senhor. Não porque tinha respostas para tudo, não porque tinha conquistado tudo, mas porque tinha descoberto que a maior conquista humana possível é uma alma em paz na presença de Deus. Ele conhecia os palácios dos reis.
Ele conhecia as batalhas épicas. Ele conhecia a glória humana. E depois de tudo isso, escolheu a paz silenciosa de uma criança desmamada. Que hoje você faça a mesma escolha. Que seu coração pare de erguer torres de autossuficiência. Que seus olhos deixem de buscar alturas que Deus nunca pediu que você alcançasse. Que sua alma, deliberada e intencionalmente, seja acalmada e sossegada. E que você descubra, como Davi descobriu, que no colo do Pai você não precisa ser nada além do que já é. Amado, aceito, suficiente. A paz que te ofereço hoje não vem de conquistas humanas, mas do descanso divino. Não vem de provar seu valor, mas de aceitar que seu valor já foi provado na cruz. Não vem de olhos altivos que buscam o horizonte, mas de olhos fechados que descansam na presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus não considerou a igualdade com Deus algo a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, eu declaro sobre sua vida: você tem permissão divina para descansar. Você tem autorização celestial para parar de lutar por coisas que Deus nunca pediu. Você tem o chamado sagrado de ser uma criança desmamada, que simplesmente sabe que estar com o Pai é suficiente. Que esta revelação milenar, confirmada pela história e iluminada pelo Espírito, transforme hoje a maneira como você vive, respira e existe. Para a glória de Deus Pai, que desde antes da fundação do mundo já tinha preparado este lugar de descanso para sua alma. Amém.